diretamente com o painel da mudança das dependências da cadeia de fornecimento, a transição energética e o papel da economia circular. A senhora Verônica Grimm fará a moderação da discussão. Ela fez a palestra no primeiro dia e ela é diretora, professora titular de Economia e Cátedra da Teoria Econômica na Friedrich-Alexander-Universität, membro do Conselho Alemão de Especialistas em Economia e também vários outros comitês e conselhos consultivos. A professora doutora Grimm, a senhora tem a palavra. Sim, muito obrigada. Vamos ter agora um painel sobre a mudança das dependências na cadeia de fornecimento, de acordo com a transição energética e o papel da economia circular. Eu não vou nem, gastar muito tempo aqui, eu já gostaria de já pedir, o primeiro panelista para começar. Então todos os panelistas já estão sentados aqui à mesa. Muito obrigada. Vamos ouvir 3 apresentações. Uma é Arnaldo César Walter, ele é engenheiro mecânico, sobre o planejamento de energias sistemas energético, ele é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e pesquisa sobre sustentabilidade e bioenergia. Você tem 15 minutos para apresentação, cada um de vocês, e assim nós temos bastante tempo para discutir ainda sobre os tópicos. Muito obrigada, professora Verônica. Estou muito feliz em estar aqui. Gostaria de agradecer os organizadores da Alemanha, TWIH e também a FAPESP pela possibilidade de participar aqui e fazer a apresentação. Primeiramente, eu tenho que me desculpar, porque eu vou fugir um pouquinho do tema dessa, discussão sobre a mudança das dependências da cadeia de fornecimento na transição energética e o papel da economia circular. E a segunda questão é pior ainda, eu preparei um conjunto de slide só com texto. Então é um pouco, entediante logo depois do almoço. As minhas ideias, em geral, são essas aqui, não completamente alinhadas ao tópico dessa sessão. Eu posso dizer que, hã nós não podemos adiar ainda mais as nossas tentativas de fazer a transição energética. Eu tenho certeza que todos nós concordamos, mas o primeiro ponto crucial é que a transição energética vai ser diferente para diferentes países. Nós já discutimos isso ontem e hoje cedo. O segundo ponto é que as os esforços para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, que é o principal objetivo, vai causar muitas tensões e disputas ainda no mundo inteiro. Quando eu escrevi isso, eu pensava mais no fornecimento de petróleo. De acordo com a Agência Internacional de Energias, 25% do atual fornecimento de petróleo vai continuar ainda necessário até 2050. Quais são os países que vão fornecer petróleo, considerando que não vai ser possível, não vai ser possível investir
para manter a infraestrutura dessa produção. Então, vai ser bastante difícil. Estou considerando também o risco de a gente cair de uma dependência, para outra, da das energias fósseis para materiais, matéria-prima e a dependência tecnológica. O Brasil, que também já foi mencionado, tem um enorme potencial para a utilização de energias renováveis e eu acredito que nós devemos considerar isso como única estratégia, pensando também, sobre as nossas prioridades sociais, econômicas e também as prioridades relacionadas ao ambiente. O papel das energias renováveis e hidrogênio, o Brasil tem, como já disse, um enorme potencial, nós sabemos disso, e o objetivo, o desafio é como tornar isso uma realidade, especialmente considerando o hidrogênio verde. Aqui eu tenho algumas preocupação, hã, e nós temos que ser muito ambiciosos para produzir hidrogênio verde para exportação. Temos que pensar também sobre a sustentabilidade. Possivelmente, nós iremos exportar água se nós aceitarmos esse tipo de projeto de, produzir hidrogênio verde em grande escala para fornecer para o mercado internacional. Em relação à eletromobilidade, dependência de transportes, nós já discutimos esse tópico também. E no Brasil, a maior parte das emissões de gás de efeito estufa são relacionados ao setor de transportes, mas especialmente transporte de carga. E se nós priorizamos a eletrificação, dos carros, nós não vamos resolver o problema que nós temos aqui no Brasil, em relação às, emissões de gases de efeito estufa e nós vamos ter efeitos colaterais. Por exemplo, qual é o futuro da indústria automobilística no Brasil se nós apostamos em uma grande e rápida penetração de veículos elétricos e também me preocupo com a produção e as capacidades que nós precisamos para a produção de etanol. Eu gostaria de comentar que nós precisamos achar um compromisso, uma solução entre, biocombustível e eletricidade. E temos que pensar como gerenciar isso no âmbito de um programa no Brasil. O Brasil é referência mundial em bioenergia, mas no meu ponto de vista, isso não é exatamente um exemplo que devemos seguir. Primeiro ponto é que as condições aqui na produção de biocombustíveis são bastante específicas, especialmente o etanol, mas nós temos dificuldade em manter essa indústria por mais de 10 anos. Não é possível aumentar a produção de etanol e muitas vezes nós, ouvimos comentários não agradáveis sobre a forma como nós produzimos a cana-de-açúcar. Muitas vezes, hã, houve-se crítica sobre as condições de trabalho na produção que não são tão boas. O que nós chamamos de biocombustíveis de segunda geração, que seria a prioridade nos cenários considerando o papel dos biocombustível em 2050, as pessoas imaginam que seria possível ter uma grande participação de biocombustíveis de segunda geração, mas não estão considerando que vamos ter que manter também a produção da primeira geração. Nós temos um mercado para biocombustíveis líquidos e se nós pararmos essa
produção, hã, eh, vamos ter uma falta. Então existe a necessidade de, combinar essa produção, primeira e segunda geração. Eu acho que nós precisamos também focar em sistema de bioenergia com captura de carbono. Poucos países no mundo têm o potencial de produzir bioenergia, biocombustível armazenar, e carbono. O Brasil pode realmente contribuir bastante com emissões negativas. Sobre economia circular, eu acredito que nós todos concordamos que a forma racional de, funcionar, de fazer um progresso é reduzir os resíduos, mas no Brasil temos que considerar aspectos bastante específicos. Aqui nós temos uma disponibilidade, bem desigual dos resíduos, especialmente na agricultura. Temos que pensar também nas distâncias, na falta de infraestrutura, as é uma questão de logística, nem tudo é viável, inclusive do ponto de vista de meio ambiente, ficar transportando os resíduos para concentrar a conversão. Temos que pensar também sobre oportunidades locais, que eu acho que, no meu ponto de vista, temos que pensar como nós podemos desenvolver os mercados locais para melhorar o uso dos resíduos. O que eu estou vendo como oportunidades no Brasil, a produção de hidrogênio verde, eu acho que claramente é uma oportunidade, mesmo assim eu tenho algumas, reservas, temos que ver o que que nós queremos ser nesse contexto. Eu acredito que aqui no Brasil nós tenhamos um grande potencial para produzir os combustíveis de aviação sustentáveis. Conversamos com ontem sobre isso, existe realmente a necessidade de produzir, combustíveis de aviação sustentáveis. Como eu falei, temos que considerar a possibilidade de, transformar isso em realidade aqui no Brasil. Temos que identificar os potenciais, onde estão as melhores oportunidades para o uso de resíduos, e também temos que ver o que foi mencionado, por Roberto ontem à tarde. Do meu ponto de vista, nós temos que apostar no transporte público, não faz sentido nenhum, hã, considerar, alternativas para os veículos leves. Nós temos, enormes congestionamentos, hã e o problema não é mudar de combustíveis fósseis para elétricos. Eu acho que esse, sistema de transporte individual não é mais sustentável até 2050. E o meu último slide, o que que eu acho que são grandes progressos. Temos que discutir no Brasil sobre por quanto tempo, quantos combustíveis fósseis e óleo nós vamos, produzir. Possivelmente vocês sabem que o Brasil é um dos maiores, produtores de petróleo. As nossas reservas não são tão grandes, mas a importância dessa indústria é grande. Temos que tomar uma decisão nos próximos anos, o que que nós vamos fazer com as nossas reservas e como é que nós vamos continuar com a produção. Eu acredito que o Brasil precisa de um plano estratégico, considerando o sistema elétrico no Brasil, para compensar a energia solar, energia eólica e, como eu já falei, nós precisamos de um plano, vinculado à produção de hidrogênio no Brasil. Eu acho que nós
precisamos, de ter uma abordagem política para definir a transição energética, a nossa transição energética e a contribuição que nós podemos fazer para o mundo, e temos que ser um agente ativo na redução dos riscos. O Brasil precisa ser um ator eficiente em ciência, tecnologia e precisa de políticas e regulamentos estáveis. Eu acho que essa é uma mensagem importante, porque nós na FAPESP somos uma uma agência muito, muito importante que apoia a ciência e pesquisa. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada. Eu acho que você mostrou muito claramente, na sua apresentação, os desafios e as oportunidades para o Brasil nos seus diversos aspectos, que dá uma impressão de como isso se relaciona, com o restante, e o uso da energia. Então, nós vamos para a segunda apresentação. E a Natália, que é professora de Química Sustentável e os Recursos Orgânicos na Alemanha, sendo a promotora de acessibilidade e professora licenciada na Universidade Federal da Universidade de São Carlos, no Brasil. Muito obrigada pelo convite, pelo Centro Alemão e também pela FAPESP. É um prazer estar aqui. Eu tenho papéis não duplos, mas múltiplos em termos de conhecer o contexto brasileiro e cada vez mais eu aprendo o contexto alemão. Hoje eu vou convidá-los a conhecer um pouquinho mais sobre química sustentável e o papel da circularidade nesse tipo de transição para sistemas energéticos mais sustentáveis. Ao fazer isso, eu gostaria de mostrar o meu programa de hoje. Então, é uma apresentação rápida, depois eu vou explicar por que nós temos que definir a química sustentável, porque não é algo tão comum. Estamos utilizando outras áreas, não apenas a química, e o que precisa ser mais do que o verde e a redefinição de resíduos, que é um tópico muito interessante em termos da transição, porque geralmente a gente não considera o resíduo gerado. Juntamente com isso, eu gostaria de lhes passar alguns exemplos, principalmente com os renováveis, que é o que eu estou fazendo na Alemanha, e eu vou falar um pouco da universidade e também algumas perspectivas. Como os senhores já sabem, nós na Europa e também aqui no Brasil, nós temos planos estratégicos para fomentar sistemas energéticos mais sustentáveis, principalmente eu incluí aqui a economia do hidrogênio e também durante dessa guerra que nós estamos passando na Europa, deveríamos discutir isso em um outro nível, eu acredito. E agradeceria muito não apenas a sua apresentação, quando foi incluída a dimensão geopolítica, porque também faz parte da discussão aqui. E no próximo ponto, é essa transição que significa que precisamos pensar sobre regulamentações, não apenas infraestrutura técnica, mas incentivos e a conscientização que temos, para sermos muito honestos nos limites, de todo esse setor. E também temos que falar sobre os materiais ou a abordagem química para lidar com esse tópico, junto com as novas tecnologias que são novas neste contexto. E eu gostaria de enfatizar, principalmente na Alemanha, a química é muito importante. É um dos principais setores,
mas globalmente esse setor consome cerca de 10% da energia total mundial. E é claro, estamos produzindo coisas boas e também estamos contribuindo para 8% das emissões de gás de efeito estufa, que é um grande volume. Temos que refletir também sobre o nosso papel nisso. E por que química sustentável? Como vocês sabem, durante a década de 1990, nós tivemos um movimento com relação ao ambiente, mas também algo relacionado à química. E aí apareceu uma nova filosofia, conhecida como química verde, com a ideia principal de produzir menos compostos ou produtos tóxicos, utilizando menos energia. E depois também, ou digamos assim, em paralelo, nós também desenvolvemos outro conceito que vem a ser a química sustentável, que aborda a redução e a simplificação da substância total, matéria, produto e o tão chamado resíduo, e fluxos energéticos de níveis locais a globais, e o mais importante, nós também pensamos de soluções não químicas, ou seja, precisamos entender que possuímos alternativas que não envolvem processos químicos de modo algum. Estamos também incorporando alguns métodos das ciências sociais, que é algo bastante novo, acredito. Vocês também estão convidados a conhecer mais sobre as iniciativas na Alemanha. Tem o link aqui para vocês conhecerem um pouco, é o ISC3. É importante pensarmos nas moléculas. A molécula tem que desempenhar um papel, um serviço, e é muito diferente quando pensamos em serviço desempenhado por uma molécula. Temos diferentes níveis nos quais podemos pensar a molécula, o produto e também o resíduo. E sendo mais do que verde, de uma maneira bastante complexa, no mundo complicado que nós temos. E para uma produção sustentável, precisamos contar com métricas, rastreabilidade, saber também. Eu estou trabalhando muito com biomassa, mas de onde ela vem? Como é que nós processamos? Como geramos essa biomassa? E que tipo de composição é encontrada nessa biomassa? Será que deveríamos pensar a respeito dos pesticidas, se estamos utilizando para extrair algum composto? Existem muitas questões relacionadas a esse mundo complicado e não complexo. Estamos produzindo também energia usando a biomassa. E aqui não discuto apenas a biomassa, que nós temos bastante, mas eu gostaria talvez de focar em diferentes maneiras e energias renováveis. Vamos pensar em 3 pilares: eficiência, consistência e eficácia. O que é importante para ter uma nova filosofia, ou pelo menos um não pensamento linear, um pensamento de ciclo de vida mais holístico. Aqui nós temos algumas ideias, mas eu gosto de pensar na circularidade, como nós já tivemos em diversas propriedades rurais. Utilizamos isso, é um modelo antigo, mas foi um termo reciclado para pensarmos na economia circular. Aqui podemos ver, então, uma analogia para ser mais claro. E o resíduo. O resíduo, na verdade, é algo bastante novo em termos de ideia e pensando como algo sendo não desejável, uma matéria não desejável, mas às vezes eu diria até energia em um certo local, em um certo tempo. Ou seja, não queremos aquele material lá, nesse espaço e nesse tempo, ou nesse lugar, nesse tempo. É um material obsoleto, sem uma função pretendida, um uso, um valor em termos de economia. E essa narrativa é muito interessante quando nós pensamos no papel dos resíduos que nós temos aqui. Eu coloquei alguns números, eu não estou lendo tudo, não é? Pode ser muito entediante se a gente começar a ler, mas nós podemos ver aqui que, como sociedade, estamos produzindo muito resíduo.
e, um resíduo que na verdade é complicado, difícil de ser separado para reutilização, para ser reintroduzido nas cadeias. Então esse será o meu principal ponto aqui, discutir com os senhores. E é claro, os senhores sabem que na Europa também nós temos uma diretiva com um arcabouço, cujo primeiro ponto é evitar problemas desde o início. Temos que projetar não apenas as moléculas, mas também os materiais para evitar o resíduo. Temos que pensar que tipo de material que queremos, o tão chamado benigno por projeto. Eu acho que essa diretiva é muito importante e pode ser também um motivador para pensarmos nessa transição ou uma energia com sistemas mais sustentáveis. E a circularidade para os materiais significa que a origem do produto, sua composição, a maneira de ser coletada, porque geralmente quando a gente lê o rótulo, a gente não vê isso. Temos apenas a composição das coisas e por que não saber um pouco mais a respeito do processo, como tudo é produzido? Temos que pensar também como transformar, reduzir, reutilizar e reciclar esse material desde o início, pensar também em circularidade, considerando os riscos e benefícios associados, juntamente com custos e ganhos para todos, não apenas para algumas pessoas, e as potencialidades, funções e serviços entendidos como um sistema. E, é claro, nós temos o tão chamado, ou a tão chamada energia renovável, e aqui eu vou falar sobre energia eólica e solar. Temos alguns trabalhos na UFALA, e eu supervisiono as teses que estão sendo apresentadas e estudamos o tão chamado, ou as tão chamadas, o desperdício das lâminas das turbinas. Não? Temos muitas maneiras de como transformar essa energia eólica e como colocar essas turbinas onde elas estão localizadas, mas temos que saber que nós temos que cerca de 6% da eletricidade no mundo em 2020 produzido dessa maneira. E esse é um número que está crescendo, não é? E é que eu acho que é muito interessante nesse gráfico mostrarmos o crescimento nesse tipo, e o que gostaríamos de ter até 2050, junto com as demandas que temos como sociedade, mas isso aqui se aplica mais à Europa. Aqui nós temos uma ideia, então, desse ciclo de vida e algumas discussões também que trazem à mesa o papel da que é uma questão de sustentabilidade e não apenas nos tornarmos mais verdes. E o problema das pás, ou da produção da energia eólica ou sua geração, seriam as pás. É como reciclar, porque são muito complicadas em termos de material. E o problema é o epóxi, porque é muito difícil, é uma mistura complicada, mas como quebrarmos essa substância muito resiliente? Foi uma questão de estudos para diversos pesquisadores. E eu acho, também nesse gráfico, gosto muito, nós podemos ver a Alemanha, e logo, logo teremos uns problemas, conforme essas pastas ficam mais velhas. E também nos Estados Unidos nós podemos ver quantas pás nós temos que lidar. E na Alemanha nós não podemos apenas usar em aterros, não é permitido lá. Eu acho que eu estou indo um pouco mais rápido aqui, para as maneiras como nós podemos transformar esse material. Existem diversas, maneiras que podemos pensar, como o coprocessamento de cimento, e existem grandes vantagens e, é claro, alguns problemas e alguns pontos de atenção. E aqui nós temos uma outra maneira de processar,
A fibra para reforçar os plásticos nas pás. Pirólise é um processo muito bem conhecido, até para biomassa, mas aqui nós podemos ver alguns aspectos a serem considerados ali. E eu acredito, eu coloquei isso aqui para mostrar também os custos de cada processo que nós estamos usando. Então, embora tenha sido um processo muito bem pesquisado hoje em dia, envolve ainda alguns custos. Eu vou falar um pouquinho da energia solar. Tivemos uma apresentação essa manhã muito interessante e, é claro, falamos a respeito dos painéis, mas como reciclar esses painéis, que é algo que tem que ser levado em consideração. Nós temos cada vez mais este tipo de resíduo e como e na Alemanha, pelo menos, o mais importante é o painel solar, é de silício cristalino. Também são responsáveis por 95% da produção de painéis solares globais. E não são complicados, mas são difíceis, de manejar. Na Alemanha é um pouco mais fácil comparado a outros países. Aqui nós podemos ver as camadas que nós temos e o que podemos separar ou remover, talvez. Podemos separar o vidro, o silício e os metais, e aqui estou mostrando alguns processos. São químicos, mas também temos processos físicos e diferentes tipos térmico, e também eu gostaria de enfatizar os métodos, ou os metais, me desculpem, que podemos obter desses painéis: alumínio, cobre, prata, chumbo, que é algo também. E um ponto seria considerar não apenas a massa, ou seja, o peso, mas também o valor econômico. E aí prata seria o material mais importante. É claro, cobre também é importante, mas aqui eu estou enfatizando os aspectos críticos relacionados a alguns metais. Se tiverem interesse, vocês podem também ler esse trabalho, é sobre o sal, é um trabalho sobre elementos críticos. Temos aqui 5 anos, 100 anos, 500 anos, considerando aqueles que estão em amarelo, realçados em amarelo aqui. Esse, então, é o problema. Temos muitos elementos importantes hoje em dia, como que ainda permanece como um problema, e nós precisamos até uma abordagem multi ou transdisciplinar, não apenas na sua reciclagem, mas e também antes de criar esses materiais, temos que conhecer o que que é necessário para fazer isso. E resumindo, em termos de circularidade, nós precisamos tentar evitar ou reutilizar os materiais, os blocos de construção primeiro, e preservar o formato do material. É claro, se não for possível, temos então que reciclar e transformar em outro material ou incorporar em algum outro produto. Existe também esse conceito forte de benigno por projeto e também tem a separação sustentável. Não basta apenas ter energia sustentável se os processos ou os materiais, não forem mais verdes ou sustentável. Isso é muito importante, porque no final disso também deveria ser levado em consideração. E na reciclagem nós temos a entropia, que é um outro aspecto importante para ser considerado, e temos que introduzir energia, materiais, mais novos, na reciclagem. Então a principal ideia é essa, nós podemos ver aqui nessa figura
os principais pontos chaves, temos que lidar com a responsabilidade com todos os setores, pensarmos na finalidade dos materiais, depois projetar o que nós precisamos, do ponto de vista, da molécula, para outra escalas. A separação sustentável também é muito importante, se a gente está utilizando solventes renováveis ou não, ou reciclando, utilizando menos energia no processo, e os 4 R's que também que são muito importantes. Eu acho que essa é a principal ideia. Se vocês, quiserem visitar Lüneburg, nós temos uma ótima universidade dela, que é a Leuphana, onde eu estou, fica no norte da Alemanha. Nós temos alguma coisa diferente, nós temos aqui pilares para todos os cursos, sustentabilidade, e eu sou responsável com diversos colegas pela sustentabilidade na química e também em ciências ambientais, onde contamos com ótimas ideias lá, e também um curso muito interessante de mestrado, e eu sou responsável por alguns modelos lá, utilizando estudos de caso. E é claro, o Brasil se encontra lá com muitas ideias, referências a respeito da descolonização do currículo também. É bom saber quem nos apoia, o Centro de Colaboração Internacional de Química Sustentável, estamos lá para fazer pesquisa e para desenvolver, juntos com colegas e estudantes, conhecimento e educação, que é o ponto mais interessante que nós vamos ter logo a seguir. E quem nos apoia é DECHEMA, a GIZ e, é claro, nós estamos lá em Lüneburg, se vocês quiserem nos visitar. Muito obrigado. Sim. Muito obrigada, tópico muito interessante. Então nós temos várias coisas para discutir agora. Antes vamos ouvir a contribuição do Gabriel Trevisan, da Bosch, diretor, ah, de serviços sustentáveis. Ele trabalhou em vários países, em várias áreas. Nesse momento, ele tem um departamento de, gestão de reciclagem e resíduos sustentáveis, e com nesse departamento, ele quer gerar receitas e também ter a economia circular. Isso é muito interessante. Muito obrigada, Verônica, pela introdução. Agradeço a todos. Estamos falando sobre energia, e eu acho que nós temos ainda um pouco de energia sobrando depois de tantas boas discussões que nós tivemos. Eu só gostaria de reforçar o que foi dito até agora. Essa cooperação, essa troca de informações é realmente perfeita, e eu posso ver que tudo que foi, dito tem realmente um vínculo bem forte com o que eu estou fazendo. Então eu vou, trazer um caso mesmo, é um, projeto piloto, o nosso bebê aqui dos projetos, e eu gostaria de contar um pouquinho como começou, o que que nós aprendemos até o momento. Então, nós ainda estamos aprendendo. E certamente os seus comentários e seus inputs aqui são sempre bem-vindos. Vou começar um pouquinho, umas poucas palavras para saber sobre a Bosch, do que nós estamos falando. Ah, nós queremos, criar tecnologia para a vida, esse é o nosso motor, esse é o objetivo da empresa. Aqui alguns números, aqui nós temos a receita, 88,2 bilhões de euros, o EBIT, 421.000 funcionários, 468 filiais subsidiárias em mais de 60 países. Agora eu vou falar um pouquinho
onde nós estamos na América Latina, então a América Latina para a Bosch não inclui o México, é uma questão de definição. Nós temos, 10.000 associados aqui na América Latina, muitos a maior parte das receitas, são geradas aqui no Brasil. Hã, e podemos dizer que nas diferentes localidades, a Argentina, por exemplo, nós já estamos há mais de 100 anos. Eu falei sobre a Bosch, vou falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade e como a Bosch vê esse tópico dentro da organização. Vou começar com alguns objetivos que nós temos nesse momento, no escopo 1 e 2. Nós já somos, livres de CO2 desde 2020 e já foi estabelecido um novo objetivo para 2030 para reduzir 15% o escopo 3. A professora Joana já falou hoje cedo, não temos muito tempo e as pessoas que definem, essas metas vão estar ainda trabalhando, então, eu espero que nós vamos estar bem comprometidos com essas metas. Falar um pouquinho sobre os nossos pontos focais na gestão de sustentabilidade. Nós temos 6 pilares, hã, eu não sou responsável por todos, mas esses, são os que nós estamos falando. Água, por exemplo, tem alguns locais onde nós temos falta de água. Nós temos ações climáticas, nós, focamos realmente na redução de CO2, nós temos algumas, metas para aumentar a eficiência nos aviões e também a questão de saúde para as pessoas, direitos humanos, diversidade, são questões, então tudo que cai na sigla ESG. Depois temos a economia circular, é o que eu vou falar nesse momento. Então, se a gente pensa sobre economia circular, é assim que nós pensamos. Nós temos essa linha básica, extração de matéria-prima, temos os fornecedores, temos a planta propriamente dito, temos nossos produtos e os resíduos no fim da vida útil do produto. E nós temos esses 3 passos, primeiro nós falamos sobre eficiência material, eu acho que é altamente, conectado com o que a professora Vânia acabou de dizer, nós todos os proprietários de produtos, nós temos que ter o projeto também para o ambiente, então cada produto precisa ter esse essa característica e existe um manual para definir qual é a melhor forma, reduzir, o lixo ou fazer a conexão de matéria-prima. Por exemplo, quando a gente combina 2 elementos, o que que é melhor para o futuro? Quando a gente pensa na, gestão da reciclagem do produto. Por exemplo, o que que a gente faz para unir 2 formas? A gente faz uma solda ou a gente, usa parafusos. Então, ah, isso, hã, foi algo que, hã, na verdade a semente foi plantada há 15, 20 anos atrás, nós estamos colecionando as frutas. Agora a segunda, vida, reutilizar, consertar, hã, nós temos o exemplo são as bombas a diesel, quando eles chegam no fim da vida, uma parte dessa bomba pode ser utilizada para sempre. E nós, fazemos a coleta nos mercados, nós temos a linha para a remanufatura, e aí nós voltamos com o produto no mercado. Então é bem aceito, os produtos podem ser retornados ao mercado, é um excelente exemplo. E no fim,
quando a gente não vê possibilidade nenhuma para fazer essas atividades, nós fazemos a reciclagem dos materiais. Com isso, nós fechamos o ciclo e o que é interessante também, pensando na eficiência material, a engenharia também tem exigências quando eles criam um produto, eles precisam eles devem utilizar mais materiais reciclados na construção, no desenvolvimento dos seus produtos. Então, nós temos a meta, temos a estratégia, então, vários departamentos trabalham para essas melhorias, e então a diretoria tomou uma boa decisão 2, 3 anos atrás, para lançar, um novo prêmio para todos os associados, nos diferentes projetos e ideias, de como essas questões podem ainda ser melhoradas. Uma das ideias veio de 2 mulheres, elas não estão aqui hoje, são Evelyn e Risa, as 2 moças foram bem engajadas e pensaram: "Vamos fazer alguma coisa no fim da vida útil do produto. Por que que nós não podemos ver o que que a gente pode ainda reduzir?". Hã, por exemplo, como é que nós podemos controlar os itens? Foi essa a ideia. hã Elas fizeram pesquisas internas, na Bosch, foi passado de um plano para o outro e gerou uma startup. As 2 mulheres, trouxeram mais uma pessoa a bordo, hoje são mais de 10 pessoas, é uma atividade secundária às nossas atividades, porque nós acreditamos que é um tópico importante. Nós somos muito motivados a manter esse projeto. E aí, vou falar sobre o projeto. Nós fizemos algumas, pesquisas, 70% das nossas receitas vêm de peças automotoras, então o que que se faz com esses produtos no fim da vida, essas peças, automobilísticas? Aí nós percebemos que existe uma forma paralela de fazer a falsificação de produtos. hã, as pessoas vão nas oficinas e res coletam esses produtos, reformam eles e mandam de volta para os mercados. Foi isso que nós descobrimos. Outras, talvez os colegas da Alemanha conheçam isso, mas existem pessoas, bastante pobres que utilizam essas pedras recicladas, eles mantêm eles mantêm carros velhos e, vendem as peças, e quando eles veem, por exemplo, que tem, hã, existe e aí, nesse trabalho também existe um alto risco de contaminação, por exemplo, quando tem restos de óleo ainda no produto. O objetivo aqui foi nós queremos dar um destino adequado para os produtos no fim da sua vida, e nós queremos uma boa cadeia de fornecimento circular. Como é que isso funciona? Nós temos 1.300 oficinas aqui no Brasil. A ideia é, hã, coletar lá todos os produtos, nós pagamos um pouco para isso. Hã, existe uma empresa terceira que faz o transporte, faz a coleta, e aqui nós temos a primeira barreira. Nós temos que ter o certificado que toda empresa que gera, resíduos, hã, precisam, informar, hã, que esse lixo é gerado. Então, as oficinas têm esses certificados. Aí nós, fazemos a coleta e enviamos os produtos para os compradores, então existe a possibilidade de fazer a reutilização
Sempre quando não é possível fazer a reutilização, nós levamos para o reciclagem e tentamos reutilizar esses produtos, a matéria-prima nos nossos produtos. E isso gera créditos de CO2. Esse é o principal conceito da digitalização. Então, nós temos uma série de ideias para contribuir aqui nos nossos projetos. Nós fazemos a comunicação com as oficinas, transporte e certificação. Então, aqui tem ainda um monte de oportunidades em termos de digitalização. O que que onde nós estamos nesse momento? Mais de 100 oficinas, 60 se comprometeram a ajudar, então em menos, de 2 meses, nós acreditamos que teve uma economia de 11 toneladas de CO2. O que que é o mercado potencial, utilizando, por exemplo, essas oficinas. Nós podemos ter 7.800 toneladas por ano de produtos coletados e esse é o valor de CO2 que pode ser economizado, mais de 16.000 toneladas. O que que são as barreiras? Claro, as políticas de regulamentação, eu acho, do meu ponto de vista, falta um arcabouço legal, por exemplo, co eu falei sobre a questão das bombas de diesel, a gente não sabe como transportar elas, da oficina para a Bosch. Nós temos que declarar, essa peça como lixo ou como uma peça e precisa pagar imposto ou não. Então, aqui é muito difícil, lidar com isso. Hábitos culturais, claro, as pessoas têm pouca conscientização sobre economia circular, já falamos sobre isso, sobre o conceito, especialmente as pequenas empresas. As grandes empresas, sabem, conhecem o conceito, mas as pequenas oficinas não sabem exatamente do que nós estamos falando. Infraestrutura e tecnologia, nós já falamos também, hã, algumas oportunidades que nós temos, nós acreditamos que realmente nós podemos, aumentar a competitividade, tem um grande potencial. Nós temos que ser rentáveis no fim do dia, precisamos, achar uma forma e, ao mesmo tempo, temos que reduzir a nossa pegada de CO2. Nós acreditamos que isso vai dar oportunidade para novos negócios, novas empresas, especialmente colegas da Volkswagen, por exemplo, que estão bastante interessados. Estamos aqui discutindo juntos com a Volkswagen e não só isso, a professora Vânia também falou a mesma coisa sobre os painéis solares. Eu acho que tem, um grande desafio, baterias, células de combustível de hidrogênio. Temos que pensar mesmo como é que podemos reciclar essas peças com alta eficiência, como podemos recolocar essas peças no mercado e, no fim, acreditamos que vamos criar empregos. Para nós, o impacto social é bastante alto, porque são pessoas, que têm esses carros, e aqui eu acho que nós podemos criar empregos, com carteira assinada para esses pessoal. Nós queremos que eles trabalhem conosco, nós queremos criar um ecossistema. É um pouquinho, complicado, mas nós estamos buscando. Na recomendação, o governo, pode atuar como qualificador, e criar incentivos econômicos, facilitar a legislação, e investir na gestão de resíduos e infraestrutura. E essa é a última mensagem que eu queria deixar aqui para vocês do nosso CEO. As empresas não precisam escolher entre o rentável e fazer o que é melhor para o planeta. Se a gente escolhe o caminho certo,
nós podemos alcançar os 2 objetivos simultaneamente, e é isso que nós acreditamos. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada pela sua contribuição, que saiu muito bem no conjunto aqui. Uma pergunta, talvez, para começarmos a discussão, para Gabriel e Vânia. Eh, nós já ouvimos, que as matérias-primas se tornarão gargalos nessa transição, e a economia circular parece também trazer uma solução, porque nós podemos coletar a sucata e recuperar o material físico. E que ação precisamos fazer? Você poderia começar e como que estamos do ponto de vista tecnológico, quanto, progresso é possível, em que escala de tempo? Começo eu? Pode ser. Isso aqui está funcionando? Está. E nós temos diversos itens para serem reciclados. Eu mostrei apenas alguns exemplos com as células de combustível, hidrogênio, e sempre que temos uma nova tecnologia, temos que pensar no fim de vida desses produtos. Quando juntamos todos os itens, nós precisaríamos, de repente, pensar como recolocá-los no mercado. Então, na Alemanha, estão bastante avançados com baterias e células de combustíveis. Queremos encontrar um bom destino para isso e estamos, tentando evitar os aterros sanitários, mas estamos colocando muito esforço na reciclagem. Isso é uma expectativa que possamos trabalhar em conjunto e achar um processo onde poderemos extrair tudo. O conselho é agir cedo, já na fase de projeto, mas temos que começar com essas discussões. Você já está, na verdade, então, tomando conta desse ponto já no projeto do produto, não é? Nós dizemos que no lado da química, nós estamos projetando molécula e processos, né? E é muito difícil ao elaborar uma molécula, nós temos que tornar-nos responsáveis, temos que saber as funções que serão desempenhadas, o que que é tóxico, o que que não é, e também entender o que poderia ser feito no fim de vida, não apenas dessa molécula, mas também do produto. Em alguns casos, eu acredito que nós estejamos, ou seja, a sociedade precisa, de ver, de analisar todos os processos, s sendo mais consciente dos riscos. Então, em termos de materiais complicados ou produtos, temos que saber como separar, porque às vezes é impossível separar todo o produto e recuperar todas as coisas. O tipo das misturas que nós temos com os metais tornam, às vezes, os processos de recuperação impossíveis no todo. E o projeto é muito importante, mas também projetar as maneiras pelas quais seremos e também o tempo. Tempo é muito importante. Por quanto tempo? 30 anos não é muita coisa, e eu espero ainda estar aqui para ver ou para projetar algum processo também. Sim, muito obrigada. Talvez uma pergunta também antes de irmos para a plateia. Você disse no início da sua apresentação que existem diferenças em diversos países, mas com complementarização entre o Brasil e a Alemanha, haveriam interesses especiais. E também mencionou o conceito de centralização
e descentralização, para um processo de classificação e eficiência, aonde o senhor veria complementariedade entre Alemanha e Brasil nesse contexto da economia circular, onde podemos aprender um com o outro e cooperar. De modo geral, nós precisamos trocar experiências, né. O know-how que existe na Alemanha e algum know-how que temos aqui no Brasil, é necessário trocar experiências. Nós temos um objetivo comum quando nós falamos sobre transição energética, é que a grande redução das emissões de gás de efeito estufa, mas temos que fazer isso de uma maneira sustentável, não é? Considerando os aspectos econômicos, financeiros, sociais, ambientais, e não apenas um nicho. Quando eu menciono a questão dos resíduos, eu estava pensando no uso de resíduos como fonte energética. E um país é grande, nós temos disponibilidade de recursos nas diferentes partes do país, por isso temos que levar em consideração o custo e o impacto ambiental de transportar resíduos de um lugar para outro. No Brasil, temos uma grande concentração de população no lado oriental do país e a agricultura, etc., está na parte ocidental. Então, nós temos que criar oportunidades do lado oriental para desenvolver um mercado com o uso local de resíduos, desde que estejam disponíveis ou encontrar maneira de convertê-los para transportá-los para outras localidades. Assim, muito obrigado. Talvez tenhamos já perguntas da nossa plateia. Talvez, por favor, não esqueça de se apresentar. Muito obrigado. Laura Redondo, eu represento a Universidade de Münster, com a DWIH em São Paulo, e recentemente, eu não sei quem disse, mas eu achei isso muito interessante. Disseram que a construção mais eficaz de energia é usando aquela que já existe. Isso também se aplica aos bens de consumo, que são os mais eficientes. No entanto, eu acho que é interessante que você, Gabriel, falou sobre o fim de vida. Existem muitos bens de consumo que chegam ao fim de vida antes de chegar ao o fim real da sua existência. Então eu acho que nós deveríamos falar, sobre a responsabilidade do consumidor, como membro de uma sociedade. Portanto, temos que considerar também a responsabilidade corporativa, que não é um estilo de vida ou uma decisão do consumidor se a sua geladeira parar de funcionar. Meu pai recentemente adquiriu um de um fabricante coreano um grande refrigerador e ele parou de funcionar. Então, foi isso há 2 semanas, e a pessoa do conserto, dos reparos, ele disse: "Olha, você deveria comprar um novo". E esse refrigerador só tinha 1 ano, e não estava mais sob garantia, não dava para obter uma substituição do fabricante, mas foi um problema com o circuito elétrico, e ele ou tinha que alterar, mudar tudo, que ia custar o mesmo preço que um novo refrigerador. E isso é um absurdo, porque isso acaba provavelmente no aterro. E, em primeiro lugar, eu acho que o reparo devia ser acessível para os consumidores eles mesmos. E você deveria ter disponível peças sobressalentes. É algo que os fabricantes, eu não estou falando a respeito apenas de refrigeradores, mas os fabricantes de automóveis e telefones celulares, isso devia ser algo para os quais deveríamos nos preparar. Mas
Geralmente a gente tem que levar, para um especialista para fazer o conserto de coisas simples, não descomplicadas, mas já que temos circuitos elétricos e partes muitos peças muitos tecnológicas, uma pessoa normal como eu não consegue consertar nada. Então minha pergunta seria, e é claro, isso não é só apenas para você, Gabriel, mas para todos os panelistas, como é que nós podemos colocar a responsabilidade nas costas do produtores ou do convencê-los da importância da mudança desse tipo de filosofia? Isso significaria, claro, uma grande mudança na montagem do produto, no seu projeto, mas como podemos convencer os produtores de pequenos e grandes negócios para fazer isso? Porque, afinal das contas, isso significa que você vai estar vendendo produtos muito diferentes daqueles que são vendidos hoje em dia. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Isso aqui tem muito a ver também com regulamentação e incentivos que tínhamos no passado, e também da própria composição, não é, que a gente vê há 20, 30 anos você levava o carro e algumas peças eram mudadas. Hoje em dia, se algo, quebra, você muda muitos componentes, né. Então talvez a parte da regulamentação sim, talvez eu possa começar aqui. Eu acho que os nossos produtos estão se tornando também mais complexos. Não dá para evitar. Como um exemplo que a professora Verônica acabou de falou, eh, talvez seria, como um Fusquinha que era mais fácil de consertar do que um Tesla, que é muito mais complexo. Mas eu acho que esse é um ponto. O outro, eu diria que a maior parte das empresas são responsáveis por esses itens, e com relação à garantia, nós sabemos que às vezes um mês depois da garantia ter expirado, a gente tem problemas, e aí não existe nada mágico a ser feito, mas os padrões estão ficando mais altos, 3, 5 anos de garantia agora. E estamos nos movendo nessa direção. E no futuro, por exemplo, se o refrigerador tem que ter 2 a 3 anos de garantia, algo mais robusto terá que ser feito mais caro. Então sempre tem essa possibilidade, não é tão fácil. Eu acho que o sentimento que a gente tem agora nos deixa frustrado. Essa obsolescência, esse programa de obsolescência, eh na verdade, isso é real, tem sido confirmado que existe. O que que nós fazemos a respeito disso, né? Como eu só posso é gritar, né, com a empresa que vendeu o refrigerador, perguntando: "Vocês estão pensando no quê?". Mas como um investidor na empresa, eu não tenho nenhuma voz, não é, minha voz não importa. Eu só posso escrever um e-mail para a sessão de atendimento ao cliente, mas é a única coisa que eu posso fazer. Garantia de 2 ou 3 anos não é nada, e eu deveria poder adquirir placas de circuito elétrico e fazer a troca com um técnico, mas isso às vezes custa R$ 500, quando o refrigerador custa menos até então, é absurdo, né. Sim, isso é uma questão de projeto das peças também. E por algum motivo, isso não é tão fácil, não é apenas um refrigerador completo que se joga fora. Então tem algumas abordagens que as empresas, precisam utilizar para tentar evitar tudo isso. Sim, muito obrigada. Uma outra pergunta, elas já estão com o microfone. Obrigado, Verônica. Eu sou Luiz Horta, da Unicamp e a Unifei. E foi, na verdade, uma sessão muito boa, fiquei muito contente com as palestras, e eu quase concordo com todas, mas eu tenho uma questão para o Arnaldo. Como todos nós sabemos,
Nós somos um país pioneiro em termos de transição e no último século começamos a introduzir os biocombustíveis, a hidroenergia, e isso já é realidade há quase que 100 anos aqui. Então, nessa arquitetura, a produção da bioenergia no Brasil, pelo que eu saiba, existem muitos estudos, é bastante sustentável. Nós reciclamos muitos fertilizantes, utilizamos controle biológico e temos muita cana-de-açúcar. Se essa cana-de-açúcar é usado para produzir açúcar, requer mais fertilizante, porque na produção de etanol e bioenergia, eles recebem novamente potássio e outros, elementos de fertilizante. Então os indicadores isso são interessantes. E o ano passado nós mitigamos 36 milhões de CO2 ao utilizarmos os biocombustíveis nesse país. E se partes independentes certificadas, então eu acredito que nós temos aqui uma solução interessante, né. Então, meu amigo, eu não sei porquê, você disse que o Brasil não é um exemplo. Mas, nós não temos um exemplo, mas países semelhantes em desenvolvimento, em áreas tropicais úmidas que poderiam aplicar o mesmo modelo. A Índia, por exemplo, está começando um programa de biocombustível muito grande, então eu gostaria de ouvir mais a respeito disso, que você me convencesse que não é verdade. Por que que nós não somos um exemplo? Bem, o que que para mim significaria um exemplo? Sim. Ontem, durante o dia, nós tivemos algumas discussões aqui. Eu acho que chegamos a um consenso que aqui no Brasil não somos bons em fazer propaganda dos nossos resultados. E um dos motivos é que a nossa produção acadêmica não é tão forte, nós, perdemos, na hora de fazer algumas, respostas e mostrar o que estamos fazendo com os melhores recursos. Mas quando eu disse que o Brasil, com relação à produção do etanol, não é o exemplo, primeiro, porque somos um caso muito especial, muito particular no mundo. Poucos países, possuem este potencial para produzir biocombustíveis ou bioenergia, como é possível aqui no Brasil, por causa do clima, hã, e assim por diante. Mas nós estamos com relação a problemas há mais de 10 anos na produção do etanol, não estamos conseguindo aumentar a produção. Existe uma falha nesse processo e é fácil encontrar bons exemplos, mas também fácil encontrar os maus exemplos. E não faz sentido, nós estamos em 2023, não faz sentido, há quase 30 anos após o início da discussão sobre condições de trabalho na produção da cana, ouvir falar sobre violações de direitos trabalhistas. Não faz sentido. E é todo o sistema que é um problema, que temos falhas no controle, nas políticas, e para mim não é um bom exemplo a ser apresentado. Nós temos bons resultados, com algumas dificuldades, algumas restrições, mas poderíamos fazer melhor do que isso e precisamos, né. Se queremos ter a bioenergia como a solução sustentável nessa transição, precisamos sair melhor do que estamos fazendo agora. Nós temos bons exemplos e ruins, não é.
Mas os exemplos ruins não estão intrinsecamente relacionados à própria produção. É a falta de governança, de regulamentação, não é? Bem, eu não vou, manter a discussão assim, mas eu só discordo com você. Durante o intervalo, vocês podem continuar a discutir, não é? A minha pergunta é para o Gabriel, mas não como funcionário Bosch, não é? É como uma pessoa que está no setor produtivo. Existem métricas e nós sabemos que no ambiente de negócios, os gerentes e os executivos recebem bônus, que está sempre relacionado à parte financeira e à participação de mercado. Você vê no futuro uma conexão do bônus dos gerentes e, os níveis C da empresa, as métricas sustentáveis, porque caso contrário, o que que nós vamos ter? Hã, nós vamos ter relatórios atraentes com relação à sustentabilidade, mas não, vão estar relacionados ao lucro da empresa. Então, precisamos de prática ou existe prática para conectar o bônus ao desenvolvimento sustentável, às métricas obtidas disso? Caso contrário, isso deveria ser considerado? A pergunta muito boa. Minha opinião pessoal, eu não estou dizendo da experiência como funcionário da Bosch, mas a minha opinião pessoal, isso faz sentido totalmente, só para lembrar o que o nosso CEO falou na sua, citação: "O ambiente e os negócios devem ir mão a mão, passo a passo". E o bônus? Isso é visível? Já existe. Temos um relatório de sustentabilidade que é revisado em conjunto, ou que é liberado em conjunto com o relatório executivo. Isso é um relatório. E o bônus? Os cargos e salários, existem aí algo que dependa das métricas relacionadas à sustentabilidade? Novamente, é para baixo, para qualquer empresa, né? Eu acho que não estão com microfone, é difícil ouvir. Agora ele ligou. Agora você me ouvir também. Fantástico. Meu nome é Tobias Mescal, da AWI, da DWIH. Talvez a gente ouviu na Alemanha e, na verdade, na RWI existe uma parcela relacionada aos bônus quando se diz respeito à sustentabilidade e essas questões. Na verdade, começa agora. Eu acho que esse ano foi o primeiro ano, mas já está começando. É uma pequena parcela, mas já existe. Bem, você está me perguntando, eu acho que está relacionado, eu não sei se é com emissões de carbono, mas está conectado às questões de resíduos e questões de segurança e saúde de membros também. Mas um mais sustentável é a produção de resíduos e não no escritório, mas na geração de energia ou na produção e construção dos projetos, não é? Sim, então eu tenho uma pergunta que eu gostaria de, perguntar ao painel, e a pergunta é: existem áreas onde os resíduos são recursos, e a pergunta é: nós utilizamos o resíduo da maneira mais eficaz hoje em dia, ou temos que repensar nisso, porque o resíduo é queimado, né, por exemplo, e essa queima, de repente,
poderíamos encontrar um outro uso mais eficaz para o resíduo? E qual é a sua experiência com esses tipos de questão? Bem, eu vou responder isso porque está relacionado. Talvez você saiba que no Brasil estamos utilizando muito de biogás ou bagaço de cana-de-açúcar ou de citros como um recurso para extrair, eu diria, antes de queimar o bagaço com muita água, nós teríamos que primeiro remover tudo que é possível deles, utilizando um conceito de biorefinaria que está relacionado à química verde, mas se a gente conceber todos esses indicativos como critérios para as métricas, para podermos comparar diferentes processos, porque precisamos saber, temos que ver que sistemas estão sendo comparados, mas não faz sentido queimar água, por exemplo, e não faz sentido transportar esse material para um outro local. Nós precisamos de soluções locais e temos que pensar seriamente sobre que para cada caso o que nós precisamos. Não podemos transferir a responsabilidade para uma outra pessoa ou só para fazer uma verificação. Todos os setores têm que estar envolvidos para saber como lidar com os problemas locais, porque eles estão relacionados. E, por exemplo, nos citros, nós temos, depois de extrair o suco, o limoneno, nós temos resíduos que podem ser usados ou deveriam ser usados mais corretamente como recursos, não apenas levando em consideração a parte econômica, mas também o social. O custo de produzir esse resíduo não faz sentido, não é eficiente, não é justo, não estamos utilizando o nosso melhor conhecimento nessa área. Então é importante, a biomassa é muito boa, mas antes de produzir esse resíduo que pode ser evitado, eu poderia assim dizer, temos que saber o que podemos fazer com isso, com o seu custo real, porque não estamos prestando atenção nisso, estamos só no início, né? E também tem a ver com a transição, e é por isso que nós temos muito problemas que estão por debaixo do tapete. Temos que trazê-los à mesa, discuti-los muito honestamente, para encontrar alternativas boas. Temos alternativas ruins também, como foi falado, não é? Eh, e para contratar, por exemplo, uma empresa para pintar a sua casa, você pode comprar os direitos de ter sua casa pintada por 5 anos. Não precisa necessariamente chamar o pintor, ter os materiais. Então é um outro conceito de negócio. É uma outra maneira de lidar com modelos de negócios também. Está relacionado à química. Muito obrigada. Uma outra pergunta lá. Não é uma pergunta, exatamente, é mais um comentário. Eu acredito que a gente está um pouquinho à frente do que foi falado pelas pessoas que estão se queixando da produção do etanol no Brasil. O aumento da produtividade aconteceu nos últimos 10 anos em mais de 30%. Estamos trabalhando com a identificação e o mesmo com eletrólise da vinhaça, a água da vinhaça. Existem produtos para fazer isso e até projetos para produzir hidrogênio do etanol. Então, a situação no Brasil em termos de etanol, como as pessoas falam aqui, eu não sei se eu estou muito otimista, mas nós ainda temos muito a ser feito e muito já foi conseguido nos últimos 10 anos. O senhor, por favor, se identifique. É Júlio Meneghini, eu sou da Universidade de São Paulo, do Centro de Inovação e Pesquisa em Gases de Efeito Estufa. Eu queria ser um pouco controverso, mas na verdade, se verificarmos os números, as médias e resultados que temos aqui no Brasil, a produção da cana-de-açúcar diminuiu.
e está diminuindo em média desde 2008, 2009. E o custo da produção do etanol, há 12, 15 anos, essa produção aqui no Brasil do etanol era praticável comparado com a gasolina, se o barril do petróleo custava 40, $45 o barril. Agora, o etanol não é realmente competitivo com a gasolina, então alguma coisa está errada aqui. Então é fácil, que nem eu disse, encontrar bons exemplos, mas nós temos, que encontrar bons exemplos, mas em média, nós não estamos saindo tão bem quanto queríamos. Então, se você quiser ter bioenergia como uma boa solução, no nosso processo de transição energético, nós temos que incluir a bioenergia como parte da transição. Isso está acontecendo em todo o mundo. E nós temos que melhorar também nosso sistema, temos que, apresentar resultados melhores. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Eu acho que isso foi muito importante. Os exemplos práticos, e algumas, perspectivas futuras. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que temos um intervalo agora para o café, não é? Muito obrigado aos nossos panelistas. Vamos ter um intervalo para o café agora. Eu gostaria apenas, eu estava pensando com esse painel, eu vi num documentário breve sobre economia circular uma frase, que chamou muito a minha atenção. E depois eu fiquei pensando que é tão verdadeira e não pensamos muito a respeito. Era se um senhor dizendo: "O lixo ou o resíduo é uma invenção humana, que não existe na natureza, porque tudo na natureza é circular". Então, eu gostaria de deixar vocês com essa frase durante o intervalo do café e mais para frente para digerirem.